Olá, pessoas! Estou de volta. De Cara com Marcelo sempre tem temas maravilhosos para debater. O nosso objetivo aqui é trazer pessoas legais, pessoas que saibam comunicar, pessoas que tenham a contribuir. E hoje, mais uma vez, nós temos um tema super legal. Radiojornalismo, comunicação, também faz parte do radiojornalismo. Tem tudo a ver. Comunicação é paixão, comunicação é tesão, comunicação é vida. E por falar em vida, eu tive a oportunidade de participar de um programa de um companheiro, um colega de trabalho, que tem um programa super legal que ele vai falar já já. O cabo é super legal. Eu vou dizer basicamente quem é ele. Administrador de empresa, gente. Comunicador oficial, escritor, apresentador de podcast. Eu já estive lá. Amei o programa. Fiquei à vontade. Mestre de cerimônia. Veja, gente, tá babado hoje aqui, viu? Político. Hoje nós vamos conversar com Regis. E antes de passar para Regis, vamos lá. Vou fazer minha autodescrição, como sempre. Sou um homem branco, quase careca, uso óculos, pele branca. E agora vamos com o meu convidado, Regis! Muito obrigado por ter vindo ao meu programa, bater esse papo. Eu costumo dizer que comunicação é paixão, né? Tá dentro da pessoa. A gente precisa se comunicar. É como se fosse um oxigênio. Se não comunicar... Inclusive, Jorge, quando eu venho pra cá, meus problemas de cabeça, cansaço, estresse, vão todos embora. Sabe por quê? Porque eu tô vendo gente, tô conversando gente, e alguém do outro lado vai ouvir nossas mensagens legais. Hoje é um tema sobre radiojornalismo. Antes, por gentileza, se apresente. Faça uma autodescrição, um homem negro, branco, como você se vê, para começar o nosso podcast. Que maravilha! Primeiramente eu quero dar boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende do horário que você vai assistir esse vídeo aí, depois que estiver gravado. Quero dizer, Marcelo, que é um prazer enorme participar do seu programa aqui, agradecer de coração essa participação, esse convite, e já vou adiantando que assim que você me convidar, eu estarei aqui para falar seja de rádio jornalismo, como de qualquer outro tema, seja desses aí que você mesmo falou no meu mini currículo. Como o Marcelo fez a autodescrição dele, eu posso falar também. Sou um homem preto, uso óculos, tenho 1,60 m de altura e, assim, amo o que faço e amo a mim mesmo, que eu acho que é a coisa mais importante que existe. Legal! Então hoje no nosso podcast tem esse comunicador, essa pessoa que tem assim um trabalho já, né? Que ele vai falar também do programa dele, né? Quando eu estive lá, nossa, fez super à vontade. Inclusive eu tava com saudade, na verdade, quando eu fui pro seu programa, eu tava com saudade tão grande do rádio, porque eu tinha saído do curso, né? Sim. E eu disse, eu preciso ir para algum rádio para matar a saudade. E matei. Então, hoje nós vamos ter um bate-papo, porque eu costumo dizer que é um bate-papo, porque eu não gosto de dar muita formalidade. Eu fiz um roteiro, mas eu posso mudar de repente. Mas aqui no meu programa... Isso acontece, Marcelo, deixa eu só lhe cortando, isso acontece geralmente com os bons apresentadores, né? Ele tem um roteiro, mas ele consegue sair desse roteiro sem sair dele. Se é que alguém entendeu o que eu quis dizer, né? Isso, eu estava falando sobre isso com o meu professor, falando sobre essa questão da comunicação e esses improvisos que às vezes é preciso fazer. Com certeza. Inclusive, eu acho até que faz parte, porque isso fica muito engessado. Mas agora nós vamos começar o nosso podcast. Olha Fique só. à vontade. Passou por esse programa, é uma pergunta clássica. Não adianta fugir. Quem é Regivaldo? Marcelo, se eu fosse falar para você aqui, para todos os telespectadores do seu programa, de Cara com Marcelo, eu iria dizer muito, ia falar muita coisa. Mas Regivaldo se resume em uma única só palavra: desafiador. É uma palavra bem complexa para a gente se colocar e dizer que tem essa questão de desafiar. E também eu acredito que todo ser humano tem esse desafiar. Eu também sou um pouco desafiador. Isso aqui para mim é um desafio constante. A comunicação.
Então, é uma pessoa que gosta de ser desafiada e desafios. Sim. Pronto. Gosto de ser desafiado e gosto de desafios também. A segunda pergunta, já que nós vamos falar sobre radiojornalismo, rádio, a segunda é como que começou sua trajetória no rádio? Marcelo, a minha trajetória no rádio, ela começou de uma forma bastante inusitada. No trabalho que eu tenho, né, que eu digo assim que é o meu trabalho oficial, uma certa vez eu atendi o dono de uma rádio. Sim. E aí fiz o meu atendimento lá, que à época o atendimento durava ali uns 40, 45 minutos. E enquanto eu atendia, enquanto eu conversava com ele, porque tá no meu DNA falar, né? Então, todo comunicador tem esse babado. Sempre comunicativo. E aí, enquanto conversava com ele e tal, ele ficou me observando. E próximo do término do atendimento, ele falou pra mim, você já trabalhou em alguma rádio? Eu falei, não. Meu trabalho sempre foi com o público, sempre foi em atendimento. Ele falou, porque você tem uma voz muito boa para locutor. Aí eu falei assim, olha, na verdade o meu sonho é me comunicar, seja no rádio, na televisão ou em algum lugar, ou ministrando palestra. Muito embora a palestra eu já ministrava, e treinamentos também, cursos. Mas na rádio e na TV, não. Daí eu falei assim, meu sonho é esse. Eu colocou a mão no bolso, tirou um cartão e falou assim, pronto, procure esse cara na rádio e diga que eu mandei você ir lá para... Tem quanto tempo isso? Foi 2017. Nós estamos em 25, 8 anos. Caramba! E você foi? Conta. Como eu falei aqui, quem eu sou, desafio e desafiador. Então eu peguei o cartão dele e fui lá na rádio no mesmo dia. Cheguei lá, me apresentei para o diretor e falei, olha, seu fulano disse que era para eu procurar você, para você fazer um teste aqui comigo, para eu fazer um programa na rádio. Se você me perguntar qual o programa, qual a ideia, eu não sei. Mas fui. Aí chegou lá, o cara disse assim... Mas assim, conversa com o Regi. Não. Depois aí você chegou. Não, aí eu peguei e fui. Ele falou, senta aqui. Aí eu entrei, sentei, ele me mostrou os estúdios, que pra mim foi uma surpresa. Eu tava muito nervoso, porque eu nunca tinha entrado num estúdio de uma rádio. Eu já tinha dado entrevista na televisão, mas na rua. Mas entrar no estúdio, não. E aí ele me mostrou tudo, me apresentou e falou assim, tá aí, qual é o tipo de programa que você quer? Eu falei, não sei. Você não sabia de nada. Não sabia de nada. Você foi e acabou-se. Aí ele falou, o que você gosta? Eu falei, eu gosto de MPB, gosto de música clássica, gosto de pop e sertanejo. E, no final, música gospel, que eu sou cristão. Aí ele disse assim, pronto, escolha um desses tempos pra gente fazer um programa pra você. Assim fez. 2 semanas depois eu já estava na rádio apresentando o programa. Daí fui de 17 a 20. Você é autodidata? Sim. Daí eu fui de 17 a 2020 com um programa de música em horário de alta na rádio, sábado de manhã, das 11 às 13. Legal. Então quer dizer que você foi, se jogou, se desafiou e foi. E fui. Você não teve uma formação específica, você foi autodidata, você foi auto... Que eu olho pra você, eu vejo um jornalista profissional. Obrigado. Quando eu fui pro seu programa, inclusive, Sim. acho que você tem... Apesar de que ser radialista não tem voz de todos os tipos, Sim. né? Tanto que você não pode ter um padrão, mas como antigamente. Primeira coisa que a gente aprende no curso de rádio, né? Sim. E aí você foi indo e se jogou até hoje. Fui indo. E como chegou o Regis? Conversa com o Regis. Aí o programa era... Já mudou o roteiro, porque... Então, você vê como é, né? Mas a gente vai chegar lá onde você quer. Mas aí o que acontece? Aí foi sábado pop. De todos os sábados, das 11 às 13. 17, 18, 19, 20. Veio a pandemia, aí eu fiquei de casa. Fiz 6 meses de casa. Pelo telefone, pelo celular. O programa entrava, o programa saía, dava intervalo, eu entrava. Você se sente bem, né? Muito bem, muito bem. É como eu já né? fiz programa, pra você ter ideia, apresentei o programa de dentro das lojas americanas. Jura? Na loja americana, comprando e falando no rádio, e as pessoas ficavam sem entender. Eu estava fazendo locução através do meu celular na rádio. E era assim, o diretor abria o link, eu fazia o jornal, entrava ali, fazia a propaganda, dizer, conversava e chamava a música. Eu acho, Jorge, aí me vem, ele falando isso, aí me vem um questionamento aqui. Eu acho que é super importante a gente ter cursos, se profissionalizar em horas, professor, mas você vê como o dom vem da pessoa, né? Vem da pessoa, você sente algo por dentro e você começa a fazer, e aí você se joga no desafio, que bacana, né? Inclusive, desse processo diante você ficou hoje, né? Até hoje. Aí pronto, parei, veio a pandemia, eu fiquei um pouquinho afastado. 2023 eu disse, eu vou voltar pra rádio. Aí voltei pra rádio, aí já foi com outro formato,
de outra forma. E aí eu disse, eu gosto muito de levar informação para o público. E antes eu levava só música e alguns papos, umas ligações que aconteciam. Agora eu quero levar informação de qualidade. Eu quero levar algo tipo jornalismo. E aí surgiu o programa, o qual você já participou, e depois a gente faz Na verdade, já gosto de contar a verdade aqui como foi. Eu tinha saído do curso de rádio e TV. Eu tava com uma saudade de um estúdio, aí o cara que trabalha com ele, que faz esporte, trabalhava comigo e a professora, rapaz, eu tô com saudade por rádio. Eu vi que ele ia apresentar, onde é que você foi rádio? Ali, depois eu quero ir pra esse programa, que eu tô com saudade de rádio incrível. Eu precisava conversar com, na verdade. Eu não tenho vergonha de dizer que eu corri atrás do programa, porque eu tava querendo ver um estúdio para sentir falta. Sim. E aí foi quando eu tive a oportunidade de lhe conhecer. E quando tem um correndo, eu vou lá e ligo para... Deixa eu ver o que é que está passando hoje. Marcelo, e assim, foi muito bom. Natural, né? Foi muito natural. E foi muito bom a sua passagem lá. Tem muita gente que até hoje fala assim, nossa, eu gostei demais da entrevista de Marcelo. Por exemplo, a minha namorada, ela falou assim, quando é que você vai levar Marcelo de novo? Aí eu falei assim, no dia que ele estiver disponível, porque inclusive ele tá me devendo ir pro programa dele. Aí quando foi essa semana... Foi o processo da pré... E eu tentava lhe procurar e não achava assim, meu Deus, cadê? E eu não achava... Porque eu tava com outro número seu. Eu não achava. Diferente. Até que Andrei me manda o telefone do Caba, viu? Quando o Andrei postou que ia fazer o programa, aí eu disse, Andrei, me deu o telefone do Caba que eu tô devendo que ele tem que vir pro meu programa. Mas fala, então não deixa você falar. Então, e aí, ela falou assim, quando é que você vai levar Marcelo? Eu disse, pronto, Marcelo entrou em contato comigo essa semana e oficializou a minha ida pro programa dele. Daí já vou alinhar com ele a ida dele pra lá. Vamos então, sim. Você vai pro programa sim e leve quem você quiser também pra gente poder discutir. Vou levar a Natália, minha assessora. A Natália já está convidada pro programa. Natália é minha assessora técnica. Depois a gente diz o nome do programa, né? Você faz a propaganda no finalzinho, né? Deixa eu ficar curioso. Depois a gente diz, vamos lá. Pronto, agora eu quero voltar um pouco, porque é assim, viu? Eu sou uma pessoa meio assim, de repente eu falo uma coisa, o importante é fluir o podcast. Regis, quando eu estudei rádio e TV no Senac, né, e continuo estudando, que eu sou jornalista de DRT, sou quase concluinte do curso superior de jornalismo, e acredito e estudei que o rádio é uma das invenções mais revolucionárias que houve no começo da Segunda Guerra, quando chegou no Brasil. Enfim, é muito revolucionário, né? Como é que você vê? Eu acho que é revolucionário o rádio no Brasil, né? Como é que você vê essa mudança que o rádio causou na comunicação desde a sua chegada no Brasil, né, do radiojornalismo com repórter Essos, que veio para o Brasil, não é isso? Sim. E aí, como é que você vê isso? Marcelo, você acha importante? Fez parte essa mudança? Como é? Olha, como a gente bem sabe, né, o surgimento do rádio lá no ano de 1922, né, com Roquete Pinto, que a gente pode dizer assim que é o ícone do rádio no Brasil. E aí depois, 23, foi quando surgiu a primeira rádio, né? Foi a Rádio Nacional, né? A Rádio Nacional no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso. Então, assim, com a evolução que veio acontecendo de 22 a 38, foi bem interessante. Ali foi o ápice da revolução no rádio jornalismo brasileiro. Porque surgiu a rádio, de repente veio os jornais, que era lido, né? Como a gente sabe, o jornal pegava seu jornal impresso e o locutor ia lá e lia o jornal, passava, retransmitia o que acontecia no que tinha no jornal em folha para a rádio, para que a gente pudesse ter um entendimento e ouvir as notícias que aconteciam. E aí depois vieram surgindo outros jornais, como o Jornal Nacional, o Nacional, que passou a ser a Voz do Brasil, que até hoje está aí. Até hoje está isso, inclusive. Daqui a pouco completa 100 anos, né, de Voz do Brasil. Isso. E ali foi o ápice para o governo, porque ele tinha um programa de rádio na mão para transmitir todas as informações dele, né? E com a Segunda Guerra também, com o Repórter Esso. Então, exatamente, a questão do Repórter Esso, que aí é onde a gente ficava sabendo de tudo que estava acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial. Mundial. Na verdade, eu avaliei ali que foi
o início do começo da tecnologia. Que é uma tecnologia, que você falou, tecnologia, Na época. Na época, né? Que para quem não tinha uma emissora de rádio, Isso, né? isso. Um país que não tinha uma emissora de rádio, de repente começou a surgir. E as notícias saíam rápido. Exatamente. Veja que, como você falou, saíam rápido as notícias. Naquela época. E hoje? A gente nem sabe se sai. Velocidade da luz. É como se não saísse. É algo que, assim, surge do nada, né? Ah, vai sair uma notícia. Ninguém espera. De repente você acorda, você Não, abre hoje o celular. você... Não, é segundos. Na verdade, é assim, Marcelo. Brota. É um negócio que é inexplicável. A gente não sabe explicar. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que eu enxergo essa evolução? De lá de 1922, e aí veio se propagando, chegando que nós estamos falando de radiojornalismo, né? Isso. 38, 53, né? E a maior evolução mesmo que a gente percebeu crescer muito mais foi lá em 1991 com a criação da CBN, né? Então ali sim o jornalismo deu uma crescida maior e com o avanço das tecnologias, né? A gente tem gente aqui dentro que sabe muito bem falar do que a gente está comentando aqui. Meu diretor na rádio, é o mestre. O Jorge, que é mestre aí, passou anos e anos nas Não rádios. tô puxando o saco não, viu, Jorge? Então, assim, foi uma evolução muito grande. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que eu vejo essa evolução todinha desses, vamos lá, 103 anos de rádio, e podemos dizer 103 anos e 103 anos de radiojornalismo. Porque foi a rádio surgindo e o jornalismo, através do rádio, também vindo aí um ano depois só, né? Porque foi 1923 que surgiu o radiojornalismo, né? É a data, 1923. Isso. A data eu nunca gravei, não. Então, mas assim, é nessa faixa. E aí, de repente, vem essa evolução. Aí já caminhando para os anos 90, e hoje a gente percebe que você fica meio sem saber se você está ouvindo um rádio, lendo uma matéria ou assistindo a mesma matéria ao mesmo tempo, porque tudo está compilado, né? Isso. Você ouve o rádio, você assiste ao rádio e você lê a matéria. Tudo em uma tela só. Por exemplo, quando Andrei, você tá me devendo uma visita. Quando você disse que Andrei ia fazer, eu liguei o rádio, liguei o YouTube. Fiz tudo de vez só. Ao mesmo tempo. Então, a gente fica até meio com a cabeça zoada, né? Porque você não sabe se ouve. Se ouve, porque também queria ver Andrei, que nunca mais tinha visto por ele. Sim. Mandou bem, por sinal. Que bom, que bacana. E aí a gente fica meio que nessa velocidade. E nessa velocidade. E aí, onde é que a gente tenta chegar com essa pergunta que você me fez? Foi uma evolução boa? Foi uma evolução satisfatória? Foi. Foi excelente. Um marco na evolução do radiojornalismo no Brasil. Porém, no meu ver, no meu entendimento, ao longo desses 8 anos aí, na rádio, comunicando primeiro com um programa de música de alta e entretenimento, hoje com um programa com a pegada jornalística, porque é um programa de entrevista onde a gente leva pessoas de todos os entendimentos. Eu percebo que mesmo com toda essa evolução, o rádio, ele continua vivo, o rádio não morreu e muito pelo contrário, ele só tem a viver muito mais. Eu acho, inclusive, ele é, na verdade, ele continua sendo revolucionário, porque ele sobrevive com todas essas mudanças. Exatamente. Ele ainda permanece. Exatamente. Aí me lembro uma disciplina que o professor disse assim, ele é um companheiro, ele é um amigo de todas as horas. Porque você tá com ele ali, olha, no quarto, no ônibus, no dia a dia. E ele sobrevive a tudo isso. Marcelo, se adaptou às mudanças, sim, mas também sobrevive. Sim. Marcelo, e tem uma coisa que é interessante a gente frisar. Nós temos, como eu falei, né? O rádio ele tá na tela, ele tá no audiobook, né? E ele tá nas ondas sonoras. Porém, ninguém consegue vencer, nenhum desses outros dois consegue vencer as ondas sonoras. Uhum. Por quê? Porque, por exemplo, você pode ouvir o rádio onde você estiver. Seja através de um aplicativo que tem no seu celular, você liga ele lá, coloca e sai e vai fazer outras coisas. Entendeu? Uhum. Você pode estar no ônibus, como você bem falou, você pode estar no carro e ouvindo o rádio. Coisa que você não pode fazer através do rádio na tela. Uma vez eu tava no ônibus, a pessoa tava me assistindo no ônibus. E eu tava olhando pra ele assim. Disse que ele tava tão entendido. E eu observando assim. E ele assistindo. Me assistindo. E eu Mas eu tô aqui tão bem, né? Porque ele não percebe. O rádio só tem a evoluir.
E a gente percebe, como por exemplo agora recentemente o governo liberou mais concessão de rádios comunitárias. Gente, para cada cidade. é o meu sonho. Um avanço. Para cada cidade, o governo sonho. Liberou uma concessão de rádio. Então assim, nós temos no estado de Sergipe, eu posso estar enganado com a questão do número, mas nós temos no estado de Sergipe 14 rádios comunitárias já. O meu sonho é voltar para que eu não estou morando assim, quero voltar a morar em uma comunidade e tentar fazer uma rádio comunitária. E é interessante, o governo está abrindo exceção para rádios comunitárias. E aí, inclusive, estava assim uma discussão, porque aqui em Aracaju só tem duas. Comunitárias. Só duas comunitárias. A Anchieta FM, que é no Augusto Franco, né, onde nós estamos, acredito que Jorge sabe disso, e a Jubilee FM fica no Grajaú. São só essas duas. Sério? Tá vindo uma aí agora. Que aqui eu trabalho. Que eu faço meu programa, é isso que você foi. Isso. E aí Socorro já saiu, tá em fase de sair da concessão, uma em Socorro, tá? E aí, assim, tá se crescendo. Aí você vê, Lagarto e Itabaiana, assim, Itabaiana, menor que Aracaju, tem 3 rádios comunitárias. Tem que crescer, gente. Tem que começar a ampliar mais Aracaju. Ainda bem que o governo já botou essa concessão para abrir mais, para que a gente possa ter mais rádio mesmo. Exatamente. É um meio de comunicação. Então o rádio não vai morrer. Não vai, não. Quando a gente fala nas redes sociais, já se liga nos rádios também. Exatamente. Eu digo, Marcelo... Instagram, que você também pode, tem programa. O meu programa passa Instagram também. Então, interessante. Muito interessante. Eu digo que as redes sociais, ela é um puxadinho do rádio. Não desmerecendo as redes sociais, é claro. Mas eu quero dizer que é um puxadinho dos rádios, porque assim, ele é uma forma de você se comunicar, só que veio com um diferencial, porque veio com imagem. Então, eu digo que o rádio, ele é o precursor da comunicação no mundo. Se eu não estou enganado, porque como é que era chamado... Eu que estava querendo para voltar para o tema. O rádio é o precursor da comunicação no país, no mundo, Marcelo. Porque assim, antes das rádios, como é que os militares se comunicavam uns com os outros? Isso, mas falar em... Alto-falante. Tá, mas aí eu vou voltar mais um pouco, voltar para o meu lado mais acadêmico. Sim. A grande primeira comunicação que nós tivemos no mundo foram aquelas escritas romanas, né? Sim. Que foram considerados os primeiros jornais. Exatamente. São aquelas, né? Mais as escritas. Mas no contexto da evolução da comunicação, o rádio foi uma das primeiras. Mais importantes. Evolução da comunicação, né? Porque o que é que acontece? Eles pensaram... Caiu e levantou e continuou exatamente, forte. E continuou forte. E assim, Marcelo, era aquela coisa. Ele começou com rádio, a comunicação através de ondas, e depois assim, vamos nos comunicar, mas também mostrando imagem. E aí veio a televisão. Foi. E foi a televisão... E mesmo assim, ela continuou sobrevivendo com essa evolução da televisão. E a televisão agora também tem que se adaptar às novas redes sociais, que já não são mais... Senão fica para trás, Senão né? fica para trás. O europeio, não sei o que, o YouTube. YouTube é o canal mais visitado do mundo. É o nosso YouTube, meu canal é no YouTube. A gente foi, né? E a TV, tudo é um processo de evolução, né? Marcelo, e eu falo para você o seguinte, eu acredito que é muito mais fácil a televisão ficar para trás do que o rádio, mediante a evolução das redes sociais. É mais fácil a televisão descer do que os rádios. O seu programa também passa no YouTube, passa no YouTube, nas redes exatamente. sociais. O programa ele é rádio, YouTube e vez ou outra a gente transmite também no Instagram. Porque assim, é um processo, né? Você tem que fazer 3 transmissões ao mesmo tempo. Rádio, TV e YouTube. E a gente foca muito no YouTube. Uma coisa que eu aprendi, você não faz sozinho. Não adianta. Não adianta. Televisão, rádio, você não consegue fazer sozinho, porque você tem que ter pessoas para orientar, escrever, fazer roteiro, porque senão você se perde. Exatamente. Você tem que ter um diretor para filmar, para participar, senão você não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A única coisa que você faz sozinho é dormir. Porque ninguém consegue compartilhar o sono. Lá, que tem umas vezes que eu nem dormir eu consigo. Mas vamos dar conta. Opa, tá bom o nosso bate-papo de cara com o Marcelo, sempre informando
educando a sociedade para um mundo melhor. Comunicação é vida, é tudo. Eu vi que você também é escritor, né? Você é mestre de cerimônia, né? Uma obra literária, me diga aí que você mais gosta. Ou que você já fez, não sei, você que sabe. Marcelo, quando a gente fala de... Porque leitura é tudo, né? Com certeza. Fica meio difícil de eu chegar e dizer para você, assim, uma obra literária que eu gosto muito. Porque, assim, eu leio várias coisas. Eu gosto muito de ler. Uma obra literária minha, como eu falei assim, escritor. Eu sou um escritor anônimo. Eu não publiquei nenhum livro ainda. Mas eu escrevi... Sim, mas escreveu. Eu tinha um canal, um blog, até 2013. Eu falava sobre meio ambiente, que é uma das minhas formações. Né? Meio ambiente, sou formado em meio ambiente. Isso, e falava sobre meio ambiente. E aí eu escrevia muito artigo no blog, só que depois eu desfiz. Para quem está assistindo, quem está me assistindo, que está me vendo assim, nesse charme todo, que fiz jus ao entrevistador, né? Vim assim nesse charme todo. Para quem está me assistindo, não sabe que eu fui cobrador de ônibus. Sério? Olha, eu não sabia, olha. Eu fui cobrador de ônibus nos anos de 2002 a 2006, metade de 2006, quase 2007, eu fui cobrador de ônibus aqui em Aracaju. E dentro desse período que eu passei nos ônibus, lidando com gente de tudo que é tipo, eu terminei escrevendo um livro que falava, era assim, entre o motorista e o cobrador. O assunto desse livro era falando a vida do passageiro em si. Só que aí eu contava que eu ia ser cobrador de ônibus por um tempo e eu ia levar essa história adiante. Só que eu saí do ramo de cobrador de ônibus e fui para outra atividade. E eu deixei o livro lá escrito e não fiz a publicação. Deixei ele lá. Aí ficou. Então assim, chegou um tempo que eu disse, não vou publicar isso aqui mais, não quero. E descartei. E também não quis escrever mais nada. Chegou um determinado tempo que, contando a minha história, pela minha história eu queria contar. E alguém pode se perguntar, quem é que vai querer saber sua história? Mas eu queria deixar ela escrita. Porque assim, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu cheguei, eu sei onde eu quero chegar. E mesmo no trajeto que eu fiz, de pequenininho aonde estou hoje, eu acho que essa história tem que ser contada, porque ela é muito bonita. E se alguém ouvir a minha história, vai criar coragem de fazer o que eu fiz. Buscar crescimento. Sair do anonimato, sair de pequenininho e crescer. E foi a duras penas, mas eu cresci, graças a Deus. Graças a Deus. E aí eu escrevi minha autobiografia, mas não lancei. Vamos lançar, pai. Tem que lançar. Ficou parada. Aí, 2021, eu fui acometido de Covid. E aí eu fiquei internado, fiquei no hospital 10 dias. E um dos pedidos que eu fiz para o pessoal do... como é que eu posso dizer? Aquele pessoal da... Assistente social, pronto. Assistente social, um dos pedidos que eu fiz ali, que para mim era no leito de morte, eu pedi que me conseguisse um caderno e uma caneta. Já que eu não podia levar um livro para ler enquanto eu estava internado na Covid, eu pedi um caderno para eu escrever. E foi, pasmem, foi um pedido que eles não entenderam, mas a assistente social não quis recusar esse pedido. E ela providenciou. Aí meu filho comprou e fez com que chegasse lá, eles deram uma esterilizada lá e me entregaram esse livro e essa caneta. E durante o tempo, os 10 dias que eu passei no internado, no hospital de retaguarda, eu escrevi, eu digo que uma cartilha, mas eu não publiquei. E o título dessa cartilha é Entre a Vida e a Covid. Nossa, que legal. Régio, eu não sabia, tem que falar nisso mais. Entre a Vida e a Covid. Então lá eu conto do primeiro momento que eu entrei, que eu cheguei na UPA do Augusto Franco, com a saturação lá embaixo, e até o último dia que eu saí do hospital. Que pra mim ali eu morri e vivi. Com certeza. Então eu quis contar essa história, mas não publiquei também. Aí tá lá guardado. Só que aí agora despertou um interesse, eu não vou dizer de quem, mas vou pelo menos deixar aqui no ar. E aí agora eu estou escrevendo, nesse exato momento, eu estou escrevendo a história de uma pessoa que é famosa aqui em Sergipe, mas não é pelo fato dela ser famosa que eu estou escrevendo a história, é porque é alguém que eu me inspiro muito, que eu gosto muito, e aí eu pedi a liberação dele para escrever a história dele, contar a história dele. Quando você falou em Covid, né, engraçado que a comunicação também veio para mim,
Eu não peguei Covid no Brasil, né? Eu trabalhei, eu dei assistência. E aí também a rádio me reacendeu e a comunicação quando eu estava em Portugal. Eu peguei Covid em Portugal, Lisboa. Eu peguei a Omicron. Não consegui voltar para o Brasil, quase 2 meses no Brasil. E eu sonhava, eu queria, se eu tivesse uma rádio web, uma coisa eu podia me comunicar. Quando eu chegasse, se eu saísse, chegar no Brasil. E aí, para você ver como a Covid marca as histórias de vida. Exatamente. Você acabou de dizer que reacendeu, reescreveu. Quando eu peguei Covid, vim para a comunicação, né? Fiz rádio e TV depois de 30 anos de formado. Às vezes as coisas acontecem para que nós possamos abrir outros caminhos. Abrir outros caminhos, exatamente. E aí eu acho... Mas o bate-papo tá maravilhoso de cara com o Marcelo hoje. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Agora tem que olhar pro roteiro, que o horário também... O horário tá ali chamando. Vamos agora... sim, pronto. Você pretende investir em outras carreiras acadêmicas, que, por exemplo, eu tenho um DRT, mas eu já estou pedagogo, mas já estou concluindo jornalismo na Católica. Você, fora suas graduações, você pretende seguir outra carreira acadêmica no foco de comunicação? Mas no foco de comunicação não, né? Como eu falei que eu entrei no rádio assim, foi Ainda bem que você entrou no rádio. Nós precisamos de comunicadores. Eu entrei, como a gente falou em off antes da gente começar o programa, comunicação é paixão, né? Verdade, né? Comunicação é paixão. Você tem que amar comunicação, porque se você não amar, você não consegue se comunicar com ninguém. E assim, comunicação pra mim é tudo na vida, é tudo. Então assim, eu entrei na rádio, como ele falei, né? Foi assim, a pessoa olhou pra mim e disse, você tem voz de locutor e você precisa ir pra rádio. Fui pra rádio e entrei. Mas minha DRT tá saindo já, graças a Deus, né? Mas não pretendo fazer um outro curso. Legal. Não pretendo fazer um outro curso na área de comunicação, porque, assim, pode parecer até arrogância da minha parte, achar que já tô bem no que faço. Eu posso dizer a você assim, que eu estou realizado. Eu só quero tocar numa polêmicazinha aí. Que eu fiz a pergunta. Ótimo, que cada um tem sua concepção de vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Eu digo isso porque eu também fiz minha comunicação, fazia comunicação. Nos anos 80, escrevia para jornal impresso. Já fazia várias coisas de comunicação e não sabia que era comunicação. Eu peguei minha DRT de jornalismo devido à decisão do STF. Só que hoje eu me sinto muito mais à vontade de dizer que estou com minha DRT, porque a questão da PEC, aquela confusão toda, sim, né? Que existe aí. Mas eu entendo que também, por exemplo, não desfazendo da sua opinião, mas quando eu comecei o meu curso de comunicação a nível superior, tem umas coisas que acrescentou muito. Embora eu entenda que todo mundo é emissor e transmissor. Por exemplo, Natália, que está aqui me fazendo, ela está fazendo uma transmissão, ela está filmando, é uma comunicação. É uma comunicação. Sim. E aí eu entendo as decisões, porque a evolução da sociedade precisou que tivesse essas decisões, mas também eu acho que, por exemplo, não vou dizer nomes, né? Eu recebo de vez em quando alguns ataques de meu privado de pessoas, de comunicadores que têm milhões de seguidores, que é um fenômeno. Aí eu também dei uma resposta à altura. Você está aqui me agravando, me agredindo. Um radialista com DRT, você tem o seu? Um radialista com graduação superior em jornalismo, você tem o seu? Calei ele, porque assim, foi muito absurdo. Um ataque, que eu não vou nem dizer o nome do cidadão, porque não dá nem bom para essa criatura. Com certeza. Um ataque absurdo, desnecessário, transfóbico, sabe? E aí eu dei essa resposta, eu me senti na obrigação de dar. Eu acho que isso não quer dizer muita, sabe? Você é jornalista com, sem, você é radialista, você acabou de me contar a sua história, que você entrou, eu vejo você um grande radialista. Obrigado. E eu perguntei porque eu acho que é preciso ter esse equilíbrio, mas também respeito. Eu tenho pessoas minhas aqui que tem também a DRT de jornalismo, mas que não está estudando. Não, Marcelo, eu não quero mais estudar. E aí eu acho que em algum momento é preciso. Mas, porém, a gente precisa agir com responsabilidade. Por exemplo, tem pessoas que têm aí
centenas, milhares de seguidores e bota as notícias 3x2. Não dá para você fazer jornalismo, por exemplo, e não fazer um texto e não escrever a fonte. Porque Então. não dá, gente. E você vê que tem gente que tem milhões de seguidores, gente, sabe assim, e faz um populismo. Sim. Falando, sabe? aproveitando. Mas eu entendo. E aí eu acho que, assim, é preciso ter um equilíbrio também das coisas. Falando até nesse assunto, nessa polêmica que você falou, eu acredito que aí cresceu, evoluiu muito o radiojornalismo no Brasil, é fato. Sim, vamos voltar, né? Evoluiu muito, mas aí é para eu chegar no que você falou. Evoluiu muito o radiojornalismo no Brasil e em Sergipe também. Porém, a gente tem muito radialista, jornalista, radialista, agindo com um pouco de imaturidade, a gente percebe. E com um pouco menos responsabilidade. Precisa ter responsabilidade. Precisa. E aí, como você falou, aí é onde entra o fato de você ter uma responsabilidade grande com uma DRT, porque você aprendeu sobre aquilo ali, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve ser publicado. Exatamente. E se você faz N publicações, você tem que colocar. Qualquer pessoa que lida com comunicação sabe que se você retransmitir uma informação de alguém, você tem que colocar a fonte. A última reportagem que eu montei de Ítalo, que eu botei fonte das imagens. Fantástico. Globo, exatamente. Né? Porque você não pode se responsabilizar integralmente por algo que não foi você que fez. Exatamente. E se você publica e não coloca a fonte, você é corresponsável por aquilo. Aí depois, vamos lá, você faz uma publicação que foi de alguém, você vai lá na sua rede social ou num programa seu de rádio, de TV, e você lança aquilo ali, mas não cita a fonte, se de repente a justiça entender que você foi o propagador daquela informação, você vai responder criminalmente. Criminalmente, não dá pra você, como acontece várias vezes assim, em sites, em rádio. É cada coisa absurda que você vê, que eu procuro a fonte. Não tem, gente. Não tem. E aí você tem que ter a responsabilidade. E aí eu acho, sabe? Achismo não. Que eu acho que achismo, acredito que achismo não posso usar. Na comunicação, a gente tem que ter a responsabilidade. E comunicação também, ela é fatos científicos. Ela exatamente. Precisa ter vista como fato científico. E eu tenho muito esse cuidado. Nas minhas postagens, principalmente, tudo tem fonte. Tem que tudo. Tem porque que ter. Senão você. E aí, eu tava conversando um tempo desse com jornalistas que já tinham passado pela graduação, que eles colocaram bem assim, que em alguns momentos. Eu não tenho nenhum problema de dizer que tive minha DRT com a decisão do STF. Estou concluindo meu superior de jornalismo, porque eu acredito que a gente precisa ter mais estudos, não porque eu não era jornalista, mais conhecimento, entendeu? Mas assim, não dá pra pessoa trabalhar em jornalismo, sabe? E aí você bota publicações fakes que fulano mandou, que ciclano mandou. Eu acabei de pedir pra minha assistente Natália fazer os vídeos pra mim, né? Eu vou publicar esses vídeos, porque eu sei que ela tem a responsabilidade que não vai pegar esse vídeo e jogar eletrônico. Porque aqui tem uma TV, aqui tem uma direção, aqui tem um programa. Exatamente. Entendeu? E quem por pegar esses vídeos tem que dar. Mas vamos mais adiante, que é a penúltima pergunta. Sim. Porque o tempo, assim, a gente, né, tem que ir. E depois a gente tem uma coisa aqui para fazer. Depois tem o bate-bola. Nossas considerações finais, né? A penúltima pergunta, que é a nona, porque sempre se resume em 10, né? Sim. Aqui, porque se for mais de 10, vale o dia que não acaba. Qual o recado que você mandaria ou manda agora, nesse momento, para radialistas que teve a mesma trajetória que você, né? De todo o Brasil. Digamos que o YouTube é pro mundo, né? Sim. Qual o recado que você mandaria dessa mesma trajetória? Que você, lideiro, você percebe que você tinha um dom. Dê o seu recado. Olha, o meu recado para você que talvez começou no rádio jornalismo, posso dizer assim, que é o tema que nós estamos abordando aqui, que começou a se comunicar, assim como eu comecei, que alguém chegou e descobriu que você tinha um talento, porque assim, o dom é de Deus, Ele que dá a gente. Mas se alguém vem e descobre que você tem um talento e ele dá uma oportunidade
de você caminhar num programa de rádio, seja jornalístico, seja de entretenimento, seja de música. Então, o recado que eu dou para você que começou, ou que talvez tenha essa oportunidade de começar como eu comecei, é o seguinte. Primeiro ponto se especialize, se qualifique. É muito importante. Porque quando você se especializa e se qualifica, oportunidades maiores virão. E o outro recado, não menos importante, tenha responsabilidade com o que você faz e com o que você fala. Porque isso dá uma credibilidade muito grande quando você tem responsabilidade com aquilo que você está fazendo. Seja noticiando um fato que você não foi o autor, que você não presenciou, ou seja algo que você seja o autor ou que você viu. Aí sim, você vai, cria a matéria, joga no ar. Seja ela falada ou escrita, mas tenha a responsabilidade. Porque isso lhe dá um passo gigantesco para o seu crescimento profissional. Então, esse é o meu recado e o meu desejo para você que está ingressando aí na vida de jornalista, de radialista, que você tenha responsabilidade com o que faz. E, por fim, procure ser imparcial. Não se venda. Esse é o meu recado. De cara com o Marcelo, é isso, é informação, é cultura, é educação. Sempre eu prezo pela qualidade do meu programa, porque a arte de comunicar é educar, é fazer com que o mundo se transforme em algo que se possa viver com harmonia, com educação, com formação. É isso! E nós já estamos agora no último bloco. Vamos agora para um bate-bola rápido, sem muito tempo para pensar, viu, Regis? Vixe, Maria. Tem que ser, ó. Deixa eu ver se eu sou inteligente. Deixa eu ver se eu sou inteligente, Marcelo. Se demorar muito, eu pulo. Pula, fica à vontade. São quantas perguntas nesse bate-bola? Olha, eu nunca participei de bate-bola, tá? Então vamos ver se eu sou experto nesse bate-bola. Deixa eu ver se eu tenho talento também nesse bate-bola, Marcelo. Deixa eu dizer, Regis, esse bate-bola, ela é muito natural, assim. Sei. Eu não faço... Porque, na verdade, assim, eu faço isso aqui porque eu aprendi no Senac, né? Sim. A fazer No Senac, você... Senac, eu fiz né? dentro do Senac. Você foi aluno do professor Walter? Sim! Valtinho! Walter Souza, um dos meus próximos entrevistados no programa. Valtinho é uma figura maravilhosa. Meu professor. Foi meu professor também. Eu estudei com ele lá no Senac. Uma figura. Ai, Valtinho. Então, assim, bate bola rápido. De cara com Marcelo Lima. De cara com Marcelo. Agora eu quero de cara. Pronto. Câmera volta tá de cara, viu? Show de bola. Porque às vezes eu olho pra câmera. Na verdade, eu já não sou bonito, Marcelo. E de perfil, então. De cara com Marcelo no bate-bola. Fique à vontade, Marcelo. Cabelo preto. Cantor. Demorei. Pode Cantora. Whitney Houston. Atriz. Débora Duarte. Uma cidade. Aracaju. Um país. Brasil. Uma comida. Arroz, feijão, macarrão e farofa. Uma cor. Azul. Um amor. Um amigo. Eu não posso deixar de responder um amor. Um amor. Meus filhos, meus netos. Uma amiga. Uma amiga. Nossa, minha filha. Um restaurante que você gosta. Mangará. Aracaju. É tudo na minha vida. Regi pro Regi. Regi pro Regi é o que eu disse lá no início. É um desafiador, é alguém que quer chegar aonde Deus quer que ele chegue. Muito obrigado. De cara com o Marcelo encerrou. Suas considerações finais, Regi. Olha, eu quero agradecer de coração o convite, Marcelo, por ter aberto esse espaço aqui para que eu pudesse vir aqui trazer um pouco de contribuição para o seu programa. Foi um programa sensacional, um bate-papo maravilhoso, assim como você falou lá em off, olha, o programa tem um roteiro, mas às vezes a gente muda. E é isso, eu acho que comunicação é isso. É você ter um padrão, você ter um roteiro, mas você conseguir sair dele sem sair. Se é que você me entende. É você sair do roteiro, mas não perder o feeling do que você está querendo mostrar. É você não perder a informação que você quer passar. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa sensacional, maravilhoso.
Estou à disposição para você me convidar quantas vezes queira, eu estarei aqui, tá? Não vou querer estar toda semana, senão o público não vai gostar. Vai dizer, esse rapaz de novo, mas assim, fique à vontade para fazer o convite que você quiser, falando sobre qualquer outro tema, porque não só radiojornalismo, a gente permeia por vários campos da sociedade, e aí como o Marcelo leu o meu currículo, eu tenho algumas coisas que eu vivo, né? Eu sou administrador, eu sou formado em meio ambiente, eu ministro palestra, treinamento, e político também, né, que é o que me sobrou por último agora, né, me enveredei aí nessa vida. Então, assim, estou à disposição para sempre que você quiser me chamar para participar do programa, estou à disposição. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pela forma como me recebeu aqui e muito obrigado e parabéns pela forma como você conduz aí esse programa maravilhoso de Cara com Marcelo. Muito obrigado. Eu quero também fazer alguns agradecimentos a meu diretor, Jorge, que eu já falei aqui várias vezes. A Connect TV, que é a minha casa, na verdade, aqui foi meu primeiro trabalho de TV, rádio, no YouTube. Foi aqui que eu comecei, né? E aí é isso, de Cara com Marcelo, é educação, é informação, é cultura, é gente que possa contribuir para um mundo melhor, né? Com coisas que possam agregar, porque não adianta milhões de visualizações se você usa um espaço de comunicar para passar coisas ruins. E agora vamos ao nosso tchauzinho. Tchau! Tchau, pessoal. Até uma próxima oportunidade.